Amor, obsessão e vingança, um dos romances mais sombrios da literatura inglesa. Prepare-se para mergulhar nas profundezas emocionais de O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Uma história intensa e perturbadora, onde o amor entre Heathcliff e Catherine ultrapassa os limites da razão, da moral e até da morte. Continue aqui nesse vídeo e saiba mais sobre esse romance sombrio e sobre a vida de sua autora de tão curta duração. Emily Brontë nasceu em 30 de julho de 1818 na Inglaterra, num ambiente rural e isolado, o que influenciou profundamente sua imaginação e estilo literário. Irmã das também escritoras Charlotte e Anne Brontë, foi a quinta dos 6 filhos que tiveram o reverendo Patrick Brontë e Mary Branwell. As 3 irmãs adotaram pseudônimos masculinos para publicar suas obras. Emily assinava como Alice Bell, buscando escapar do preconceito contra as autoras mulheres na época. Em 1847, Emily publicou seu único romance, Wuthering Heights, O Morro dos Ventos Uivantes, que em vida ela viu o livro vender apenas 2 cópias. O livro não foi bem recebido pela crítica, que o considerou imoral, escandaloso e um péssimo exemplo para a sociedade. A grande força do romance está em sua intensidade emocional. Emily Brontë não tem medo de mergulhar nos aspectos mais sombrios da alma humana. O amor em O Morro dos Ventos Uivantes não é idealizado nem redentor. É destrutivo, possessivo e trágico. Um ano após a publicação do seu livro, ela falece precocemente de tuberculose em 19 de dezembro de 1848, aos 30 anos, poucos meses após a morte do seu irmão Branwell. No ano seguinte, viria a falecer a sua irmã Anne. Em 2007, foi leiloado em Londres um exemplar da primeira edição de Wuthering Heights, datado de 1847, vendido por $230 mil. Vamos agora conhecer mais a fundo essa história que há quase 200 anos encanta gerações. O livro é dividido em 2 volumes e é narrado inicialmente pelo Sr. Lockwood, que aluga a Granja dos Tordos, de propriedade do Sr. Heathcliff. Após uma péssima experiência ao visitar a casa de Heathcliff, ele fica curioso para saber que segredos escondem os moradores daquela casa. E é através da criada Nellie Dean que ele conhece toda a história daquela família. Nellie passa então a ser a narradora da história. Ela conta que a atual casa em que mora Heathcliff, na Morro dos Ventos Uivantes, era de propriedade do Sr. Earnshaw, pai de Hindley e Catherine. Após uma longa viagem, ele retorna para casa trazendo uma criança cigana que ele encontrou abandonada na rua, o pequeno Heathcliff. Hindley, o filho mais velho, não gostava nem um pouco de Heathcliff, pois sentia que o pai tinha mais gosto pelo filho adotivo do que dele propriamente. Catherine acaba se apegando muito a seu novo irmão. Alguns anos depois, o Sr. Earnshaw morre enquanto dormia. Com a morte do pai, Hindley, que estava ausente fazia 3 anos, retorna à casa com uma esposa. Como sempre detestou Heathcliff, Hindley coloca-o para morar com os criados e a fazer serviços pesados. Quando Heathcliff fazia algo errado, era severamente castigado. Catherine se via mais e mais próxima de Heathcliff e detestando cada vez mais seu irmão. Catherine e Heathcliff passavam a viver grudados um no outro. Certo dia, na ausência de Hindley, Catherine convida o jovem Edgar Linton, moradores da Granja dos Tordos, vizinho a eles, para visitá-la. Sabendo da ausência de Hindley, Heathcliff também aproveita para ir ver Catherine, pois queria passar a tarde com ela. Porém, ela o descarta. Querendo ficar a sós com Edgar, Catherine pede para a criada Nellie se retirar da sala, porém ela se recusa. Enfurecida, Catherine dá-lhe um beliscão e depois um tapa na sua cara. Tentando livrar o pequeno Hareton, filho de Hindley, das garras da furiosa Catherine, Edgar acaba sendo agredido por ela. Ele então decide ir embora, mas Catherine pede desculpas, chora e implora para que ele fique. E ele acaba ficando. No outro dia, Catherine conta a Nellie que foi pedida em casamento por Edgar Linton e que ela havia aceitado, pois o achava muito bonito e era também rico. Porém, ela confessa a Nellie que amava mesmo Heathcliff, mas seria uma desgraça para ela casar-se com ele,
pois não via nele nenhum futuro. Heathcliff acabou ouvindo toda a conversa e, desolado, foge da fazenda. 3 anos depois, Catherine e Edgar Linton se casam. Heathcliff volta ao Morro dos Ventos Uivantes, totalmente mudado, bem diferente do maltrapilho que ele era. Ele volta rico e com sede de vingança. Catherine fica felicíssima ao revê-lo, já o seu marido Edgar não gostou nada de rever Heathcliff. Para agradar Catherine, Edgar permite que Heathcliff passe a frequentar sua casa. Nessa ida dele à Granja dos Tordos, a jovem Isabella Linton, irmã de Edgar, apaixona-se por Heathcliff. Quando Catherine descobre, tenta dissuadi-la daquela paixão, dizendo que Heathcliff era um homem grosseiro, rude e que não estava à altura dela. As duas acabam discutindo o filho. Heathcliff estava hospedado na Morro dos Ventos Uivantes, na casa de Hindley, para surpresa de todos, pois os dois se detestavam. Heathcliff aproveita para fazer o filho de Hindley, Hareton, detestar mais ainda o pai, que vivia bêbado e no vício do jogo. Em uma nova visita à casa de Catherine, Heathcliff, que já sabia dos sentimentos de Isabella por ele, se insinua para ela, o que deixa Catherine possessa. Edgar chega a ver Catherine e Heathcliff discutindo e começa a discutir com ele. Heathcliff dispara insultos pesados a Edgar, que, humilhado, dá-lhe um soco. Após a briga, Catherine briga com seu marido e se tranca no quarto e decide não mais se alimentar. 4 dias depois, ela fica em um estado delirante, tendo convulsões. Nessa mesma noite, Heathcliff foge com Isabella Linton. 3 meses depois, Catherine ainda se encontrava doente. Heathcliff retorna casado com Isabella e se instala na Morro dos Ventos Uivantes. Sabendo da chegada de Isabella, Nellie, a empregada, vai visitá-la. Lá, Heathcliff fala para ela, na frente de sua esposa, que ele ainda gostava de Catherine e ela dele. Ele começa a falar mal de Isabella, dizendo quão boba, idiota, cadela, mesquinha e vil ela era, por gostar dele e achar que ele gostava dela. Isabella, enfurecida, o chama de monstro e se retira. Mesmo proibido de pôr os pés na Granja dos Tordos, Heathcliff decide ir ver Catherine, pois sabia que ela estava muito adoentada. Ele entra escondido na casa e vai até o seu quarto. Chegando lá, ela estava deitada. Ele a cobre de beijos e abraços. Muito fraca, Catherine aproveita o momento para desabafar e diz que se encontra para morrer e que a culpa é toda dele. Eles têm uma longa DR em que se culpavam mutuamente pela situação em que se encontravam. Mas por fim, Catherine pede-lhe perdão pelo erro de ter escolhido Edgar no lugar dele para se casar. Em seguida, Catherine desmaia, Edgar chega e Heathcliff vai embora. Nessa mesma noite, Catherine dá à luz a uma menina, de maneira prematura, apenas 7 meses. Logo após o parto, Catherine falece. Dias depois, na Morro dos Ventos Uivantes, Hindley tenta matar Heathcliff, mas fracassa. Heathcliff acaba o ferindo. Ele se aproveita que Hindley está caído e o chuta, esmaga-o e bate sua cabeça no chão até ele desfalecer. Isabella discute com Heathcliff e também é ferida e foge. Ela vai embora para bem longe dali. Hindley falece bêbado 6 meses depois de Catherine. Heathcliff toma posse da Morro dos Ventos Uivantes, pois Hindley havia hipotecado a casa e Heathcliff era o credor hipotecário. Ele fica de posse também do pequeno Hareton, que passa a ser criado junto com os empregados. 12 anos depois, Isabella escreve ao seu irmão Edgar, contando-lhe que estava doente e que tinha um filho e pede para que ele vá vê-la antes que ela parta. Edgar vai se encontrar com sua irmã, que logo em seguida falece. Ele traz o jovem Linton Heathcliff para sua casa. Heathcliff, pai, fica sabendo da chegada de seu filho e exige que ele vá morar com ele na Morro dos Ventos Uivantes. Heathcliff não gostava do menino. Seu interesse era que o menino um dia herdaria propriedades que hoje eram de Edgar. O jovem Linton era uma criança muito frágil, com a saúde muito debilitada, que nunca tinha ouvido falar do seu pai. Ele não gostou nem da casa,
nem do seu pai. Catherine, filha de Edgar, e Catherine, certo dia, vai escondida ao Morro dos Ventos Uivantes. Lá descobre estar o jovem Linton e que ele era filho de Heathcliff. Catherine era proibida pelo pai de sair da Granja dos Tordos e nunca havia ouvido falar nada sobre Heathcliff. Com a proibição de ir ao Morro dos Ventos Uivantes, Catherine passa a se comunicar com Linton através de cartas. Os dois se apaixonam e Heathcliff queria muito esse casamento, pois assim Linton ficaria com tudo. Como ele tinha uma saúde muito fraca e não resistiria muito, logo ele, Heathcliff, tomaria conta de todas as propriedades de Edgar Linton, que também estava muito mal, quase morrendo. Mas será que a jovem Catherine casa-se com o seu primo Linton? Heathcliff consegue ficar com todas as propriedades da família Linton e finalmente se vingar de todos? Que fim leva Heathcliff na história? E Catherine tem um final feliz? Se vocês quiserem saber como termina essa história de amor e vingança, não deixem de ler O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Tenho certeza que vocês irão amar. Quando eu comecei a ler O Morro dos Ventos Uivantes, confesso que senti um pouco de estranhamento, pois os personagens são quase todos sem carisma, chatos, rabugentos, raivosos, rudes, grosseiros, sem trato com os outros, que muitas vezes a pessoa não vê a justificativa para aquilo. Mas aí você vai lendo e a história vai te envolvendo. Você começa a perceber que não é uma história padrão de mocinhos e vilões, mas que cada um esconde em si momentos de vilanias e bondades. Se hoje já sentimos esse estranhamento, imagina na época em que foi escrito, em pleno período vitoriano inglês, período marcado pelo conservadorismo. Daí também as fortes críticas que o livro recebeu à época. Apesar de ser escrita no período romântico da literatura inglesa, O Morro dos Ventos Uivantes acaba sendo uma obra que não se encaixa nos movimentos literários da época, pois apresenta tanto características do movimento romântico quanto características do movimento gótico, com cenários tristes, eventuais fantasmagorias e aparições, uma atmosfera melancólica, por vezes macabra, com eventos atrozes. A obra apresenta ainda características realistas, movimento que só irá tomar corpo a partir da segunda metade do século XIX. Os personagens têm traços reais, são seres repletos de defeitos, provocadores de intrigas e carregados de raiva. O lado psicológico dos personagens é muito bem trabalhado. Heathcliff é realmente um vilão ou apenas alguém que sofreu muito na vida, apanhou bastante, sofreu preconceito devido à cor da sua pele e tentava se vingar daqueles que fizeram ele sofrer? Vale destacar que o nome Heathcliff seria algo como penhasco da charneca. Charneca é uma área montanhosa não cultivada, que parece refletir o caráter do personagem. Alguém que vive à beira do precipício ou leva os outros a estarem à beira do precipício, de onde não se pode cultivar nada. Não há frutos saudáveis dessas relações. Catherine, o grande amor de Heathcliff, também tinha um temperamento dúbio, sendo uma mocinha mimada, egoísta e ambiciosa. Sua decisão de casar-se com Edgar e não com um cigano pobre é o que provoca todo o desenrolar da trama. Se ela não tivesse casado com Edgar, Heathcliff não teria ido embora e, consequentemente, não haveria vingança e ele não teria se casado com Isabella e não teria tido um filho com ela. Mas tendo Catherine e Heathcliff se casado, seriam os dois felizes? Heathcliff teria sido um homem menos amargurado e menos malvado? O amor em O Morro dos Ventos Uivantes não é idealizado nem redentor, é destrutivo, possessivo e trágico. Quase todos os personagens são expostos a alguma forma de sofrimento, vivenciando a inveja, ciúmes, a rejeição e a morte, fazendo com que eles se lancem vorazmente com a vingança e a destruição. Ou seja, os personagens não seguem estereótipos de mocinhos e vilões, mas parecem mais com pessoas reais. Com o livro O Morro dos Ventos Uivantes, Emily Brontë nos faz refletir sobre as convenções sociais, a crueldade humana, o preconceito e o amor obsessivo. Se você gosta de histórias de amor, não deixem de ver também os vídeos que tenho aqui sobre os livros Boda de Sangue, de Frederico Garcia Lorca, e O Mulato, de Aloysio Azevedo. Vão aparecer aqui janelas, que vocês poderão clicar nelas
e acessar esses vídeos. Então é isso, pessoal. Se gostou desse vídeo, peço que curtam, comentem e compartilhem. Caso não seja ainda inscrito, se inscreva no canal para mais vídeos sobre livros de literatura.